Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos agora oficialmente ao nosso Talk Consciente, promovido pela filial regional do Capitalismo Consciente em Cuiabá. Eu sou o Gabriel, faço parte do time da matriz do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Eu tenho 36 anos, eu tenho pele morena, tenho cabelo preto, barbas, sobrancelhas grossas, estou vestindo uma camisa preta, 2 fones grandes de ouvido sobre minhas orelhas e atrás de mim uma parede branca. E gostaria de dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui dedicando o seu tempo para discutir um pouquinho mais sobre os pilares do capitalismo consciente, sobre propósito. E gostaria de passar, então, a palavra para a nossa anfitriã da noite, Luíse. Vou pedir que você se apresente, Luíse, e, por favor, o palco é seu. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Gabriel. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje, viu? Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Luíse Menegassi, eu vou fazer minha audiodescrição também. Tenho a pele branca, sou loira, hoje eu visto um terno verde, e ao meu fundo tem uma tela alaranjada, tá? Escrito embaixador do movimento Capitalismo Consciente. Sou conselheira da filial regional de Cuiabá, do Capitalismo Consciente, e estou, assim, muito feliz em hoje ser a anfitriã desse talk, que vai fazer o encerramento, né, o fechamento de uma tríade muito especial. Antes de tudo isso, eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo muito bacana, que explica sobre o movimento e que vai trazer aí assim, realmente uma ideia, né, do todo, de como é que o movimento funciona. Então, vou pedir, por favor, Karine, se você puder compartilhar com a gente. A gente construiu um modelo de capitalismo que não se preocupa com os recursos naturais, que não observa os problemas da desigualdade social. O modelo econômico atual, ele nos trouxe para uma situação de crise, uma crise social, desigualdade, pobreza, falta de conexão com o coletivo, uma crise ambiental, energética, hídrica e de perda de biodiversidade. As empresas não podem deixar essa agenda de lado. O governo e as organizações da sociedade civil não vão conseguir fazer a diferença sem o amparo do mundo dos negócios. Existe uma nova consciência que conecta tudo e percebe que o meio ambiente é o equilíbrio fundamental. Que o objetivo deve ser o bem-estar social de toda a humanidade, de todas as formas de vida do planeta. O capitalismo consciente é fundamental, porque ele agrega pessoas que estão utilizando os valores ESG dentro das suas empresas. É nessa rede que somos impactados por exemplos e inspirações para aplicar esses valores. E são os pilares do capitalismo consciente que ajudam essa transição a acontecer. O capitalismo consciente é baseado no capitalismo para todos os stakeholders. Temos o papel fundamental de mostrar que apenas os negócios conscientes geram riqueza e bem-estar para todas as partes envolvidas. É urgente se transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil, baseado nos pilares que levam a uma gestão mais humana, mais ética e mais sustentável para diminuir as desigualdades. Isso não se faz sozinho. Precisamos que você, as lideranças e as empresas estejam conosco. Pessoal, acessem o site do Movimento Capitalismo Consciente, conheçam realmente todo o conteúdo, todos os pilares que fazem desse movimento aí, ó, grande e que visa realmente gerar muito impacto social, viu, para a sociedade. Bom, vamos lá então. Antes de começar, eu queria fazer algumas considerações, na verdade, 2 avisos, né, para que vocês mantenham, todos os participantes mantenham o áudio desligado, para não ter nenhuma intercorrência, né, nenhuma interferência durante as falas das nossas speakers.
E quem tiver pergunta, por favor, vão colocando lá no nosso chat, o Lucas está lá, todos os nossos outros conselheiros estão também atentos, e aí ao final do nosso talk, as nossas convidadas também vão responder essas perguntas, tá? E quem tiver dúvida também, podem colocar lá no chat que a gente vai respondendo ou durante ou após, tá bom? Bom, vamos contextualizar esse movimento, ele trouxe o propósito, o tema propósito, como o tema do nosso trimestre. E a gente trabalhou o propósito em 2 outros talks, tá? Anteriores. Primeiro a gente trabalhou de uma maneira mais abstrata, e depois a gente trabalhou de uma maneira mais concreta. Então, primeiro, qual é o propósito das organizações. No segundo talk, a gente já trouxe, né, quais são as ações realmente que são realizadas nessas empresas para que consiga colocar o propósito em cena. E se vocês não assistiram, tá, esses talks, por gentileza, entrem lá no canal do YouTube do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Os 2 talks estão lá na seção, na playlist do movimento da filial Cuiabá. Entrem, acessem e vocês vão gostar do conteúdo. E hoje, o nosso talk, ele vai fazer o fechamento dessa tríade de propósito, desse tema de propósito. E a gente escolheu, né, todo o movimento escolheu tratar ele sobre o prisma da cultura. Então, hoje, o tema é cultura de propósito. Saiba como gerir e engajar pessoas de forma integrada. E aí, hoje, conosco, né, estão 2 grandes pessoas, gestoras, pessoas que realmente estão ali no dia a dia de organizações que movimentam, que transformam muita gente. E eu gostaria de apresentar a Maria Laide Bruna Teixeira, gerente de recursos humanos do Big Lar, e a Lenise Moura Pereira da Silva. Eu vou passar a palavra para vocês. Primeiro, a Laide, fica à vontade, se apresenta, fala um pouquinho para a gente, né? Quem é você e como vocês atuam hoje no mercado. Vocês estão ouvindo? Eu acho que está mudo. Boa noite. Aí. Boa noite a todos, à equipe do Movimento Capitalismo Consciente, aos participantes, a Lenise que está aqui conosco. Enfim, quero agradecer o convite, nós estamos muito honrados em estar participando deste evento, agradecer pelo convite. E a minha autodescrição eu sou pele clara, cabelos morenos, uso óculos, os olhos também castanhos, estou usando uma blusa mostarda, ao fundo tem uma divisória, é uma divisória de salas de vidro. Então, a minha formação, eu sou formada em serviço social, psicologia, direito, tenho pós-graduação na área de gestão de pessoas, gestão de negócios, direito do trabalho. Atualmente, eu sou doutoranda pela Universidade de Buenos Aires em Direito do Trabalho e Saúde Mental, e eu estou no Big Lar há mais de 20 anos, estou há mais de 20 anos, é uma empresa que é assim, totalmente congruente com os meus valores, e eu acho que tudo isso tem a ver com eu estar muito tempo, é uma empresa realmente diferenciada, a gente se sente bem trabalhando aqui, e eu atuo como gerente de recursos humanos. Obrigada. Obrigada, Laide. Lenise. Opa. Deixa eu fechar. Estamos ouvindo. Tá. Boa noite a todos, obrigada pelo convite, também me sinto muito honrada. O convite da Karina, da Luísa, foi muito carinhoso. Meu nome é Lenise Moura Pereira da Silva, eu tenho 61 anos, sou diretora do Colégio Ibero-Americano, a minha audiodescrição eu sou uma senhora de cabelo escuro, olhos escuros, pele clara, estou numa sala clara também, uso uma blusa de alcinha preta, e minha formação é em pedagogia, com especialização em administração escolar, em sexualidade humana, em educação infantil,
E estamos aqui para falar um pouquinho da nossa experiência, né, de 34 anos trabalhando com seres humanos, tanto desabrochando como já os adultos, né, alunos, pais, funcionários, trazer um pouquinho dessa experiência para vocês. Espero que seja útil. Com certeza. Queria agradecer, né, pela presença, pelo tempo disponível de vocês, inclusive por receberem a gente antes, né, e mostrarem, assim, as organizações, as empresas, a cultura, que realmente a gente, todo movimento só tem a ganhar muito, e eu não tenho dúvida de tudo que a gente vai conversar aqui vai inspirar muita gente. Bom, vamos lá então, vamos falar de cultura de propósito. Esse prisma, né, essa forma de olhar para o propósito, né, de realmente falar assim, a cultura organizacional hoje, ela passou a ser reconhecida como um elemento fundamental para o crescimento das organizações e dos negócios. E a cultura nas organizações, a gente percebe hoje que ela está assim, diretamente ligada à sustentabilidade dos negócios. E sustentabilidade realmente num termo, assim, no sentido mais amplo da palavra, quando a gente realmente está falando do ambiental, do social e de todo o contexto da organização daquela empresa. E hoje muito se discute sobre como criar essa cultura de propósitos, né? E como, não só criar, mas como manter essa cultura de propósito nas empresas. Então, nesse contexto, nessa primeira rodada aqui de pergunta, eu gostaria, assim, de fazer o seguinte questionamento. Como conseguir que uma cultura organizacional realmente traduza o propósito de um negócio? E que essa cultura seja realmente um fator de crescimento, não só para as pessoas ali, né, para os consumidores, mas para todo mundo que está em volta. Alaide, eu queria ouvir você primeiro, como que você entende isso hoje, né, considerando aí todo o contexto da empresa que você atua, como que você acha, tá, que a empresa ela pode conseguir criar essa cultura e realmente traduzir os seus propósitos nela? Na realidade, quando a gente fala da cultura Biglar, a gente retoma a época de fundação, né? Então, o fundador do Biglar, hoje o nosso atual presidente, diretor-presidente, Carlos Ruvieri, eles têm um perfil muito de relacionamento, um perfil de bastante sensibilidade às pessoas. E isso traduz todo o jeito de ser da empresa. A gente fala assim que a cultura ela influencia toda a forma das pessoas pensarem, agir. Então, se a gente tem lá na criação esse perfil de relacionamento, esse perfil de sensibilidade para as pessoas, a gente tem esse traço cultural fortíssimo. E como que a gente consegue fazer com que isso seja um diferencial tanto para a empresa quanto para as pessoas que trabalham aqui, para os nossos clientes? Então, eu digo que é uma palavra que resume a questão da coerência. Então, a diretoria do Biglar tem uma preocupação muito grande quando a gente fala de valorizar pessoas, quando a gente fala de qualidade, quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando do cliente interno e do cliente externo. Então, a nossa diretora administrativa, Lucielbe, então, assim, com todo carinho, com todo zelo, tudo que nós fazemos para o nosso cliente externo, toda a questão do conforto, a questão da comodidade, do bem-estar, você conseguiu visitar nossas instalações, o conforto nas áreas de treinamento, o conforto nas áreas de lazer, o conforto em todos os âmbitos. Para vocês terem uma ideia, nós temos o elevador para os clientes. Os clientes fazem uso do elevador. Nós também temos toda uma preocupação Maria Emília, toda uma preocupação de oferecer esse mesmo conforto ao cliente. Então, a comodidade, o nosso cliente externo, ele faz uso de elevador. Então, houve toda uma preocupação
Para o nosso cliente interno também, para os nossos funcionários, nós temos elevadores. A questão das datas comemorativas. Então, há uma preocupação. O que nós fazemos para o cliente externo, nós fazemos para os clientes internos também, para os nossos colaboradores. A questão da degustação, né? Nós temos a degustação para os nossos clientes externos, então também a gente fazia antes da pandemia, agora nós estamos retomando também para os nossos clientes externos. Então, internos. Então, é necessário, para que essa cultura ela seja um diferencial, que haja essa coerência entre o que a empresa prega, entre o que a empresa fala e o que a empresa faz. Para a gente falar de como essa cultura realmente se traduz em diferencial para os clientes, para as pessoas, para todos os stakeholders, a gente tem que retomar o início do Big Lá. Então, o fundador do Big Lá, e hoje o diretor, nosso diretor-presidente, o Carlos Obieri, eles têm um perfil de relacionamento, eles têm uma sensibilidade muito grande, eles são muito sensíveis às pessoas. E isso traz um traço muito forte, muito característico da cultura do Big Lá. E como que a gente consegue traduzir isso como diferencial? É a partir da coerência entre o agir, entre o que a empresa fala, o que a empresa prega, o que a empresa promete e o que a empresa entrega e o que a empresa faz. Isso em relação a todos os públicos, fornecedores, clientes internos, clientes externos. E aí eu trouxe alguns exemplos. O elevador é um exemplo típico. A diretoria teve toda essa preocupação em trazer o conforto para o nosso cliente em compras e também para os nossos clientes internos, para os funcionários. Então, nós temos o elevador para cliente, temos elevadores para os funcionários. Em termos de qualidade da área de lazer, qualidade das nossas áreas de treinamento, nós temos auditórios em todas as lojas, as cadeiras estofadas, assim, com conforto, ar-condicionado. Então, existe toda uma preocupação. A gente tem, por exemplo, a degustação que a gente faz com os clientes externos, que agora está retomando. A gente também, antes da pandemia, estamos retomando também para os nossos funcionários. A gente tem, na questão do cuidado, do carinho com as pessoas, quick massagem, ginástica laboral, a gente tem vários projetos. Nós contamos na integração, e aí isso é parte da cultura, de como os funcionários eram levados no carro do seu Chico para a beira do rio para fazer churrasco, isso há 40 anos atrás, porque o Big Lá ele tem 45 anos já, né? E ele levava as famílias dos funcionários para fazer churrasco na beira do rio. Naquela época não existia nem shopping center. E aí a gente traduzindo isso para os dias de hoje, esse carinho, esse cuidado. Então, nós temos vários projetos e a gente conta, todos esses projetos, eles representam aquele cuidado que vem desde a fundação do Big Lá. Então, as datas comemorativas, há uma preocupação muito grande a nossa diretora administrativa, a Lucelbe, então tem assim, todo aquele carinho, aquele esmero. O que nós vamos fazer para o nosso cliente externo, nós vamos fazer também para os nossos funcionários. Então, assim, quando a gente fala de qualidade, quando a gente fala de bem-estar, quando a gente fala de ter como propósito que as pessoas se sintam bem a partir de um relacionamento diferenciado, pautado na ética, a gente está dizendo, esse relacionamento, ele é estabelecido com o nosso cliente externo e também interno. Ele não só é dito, mas ele também é vivenciado nas experiências do dia a dia. Então, assim, eu acho que a palavra-chave para a gente traduzir tudo isso é coerência. Muito bacana. E ser coerente, né, dentro desse aspecto aí, como a característica, né, de um fundador, que é essa questão do relacionamento,
pode traduzir uma cultura, traduzir para a cultura, né? E passar aí geração e relacionamento a se gastar, a se doar, né? Então, a gente consegue ver isso nas ações. E, Lenise, me conta uma coisa. Como conseguir que essa cultura, né, organizacional traduza o propósito do Colégio Ibero-Americano? Ainda que seja assim, que seja também, né, um fator de crescimento para todos ali que estão envolvidos, considerando que vocês movimentam aí muita gente, né? São os alunos, é a família, são os colaboradores, então vocês têm uma rede aí muito grande envolvida. Bom, quando eu pensei em falar sobre a cultura, eu acho que a primeira coisa que veio à minha cabeça foi a questão de acreditar na relevância daquilo que se faz. Ter muito clara essa meta, o objetivo, que no nosso caso é o aluno, e é a formação de qualidade, de excelência, baseada em princípios e valores firmes que vão levar a ações coerentes, como a Laide falou. Então, pensando em cultura, em como fazer isso, a gente tem muito claro em todas as ações, em todas as reuniões, em todas as circunstâncias, no nosso projeto político-pedagógico, nos nossos papéis de informação, enfim, que a nossa meta é desenvolver o máximo potencial do nosso aluno. Isso está sempre na nossa frente, como um agente transformador de si mesmo e da sociedade. Usando para isso alguns fatores, como inteligência, criatividade, responsabilidade, e empatia, como já foi dito aí, que é muito importante, porque a gente vai ver depois nas ações que a gente promove como isso leva ao ouvir, ao ajudar quando a gente sente que há necessidade, quando existem dificuldades, estar junto, né? Trilhar junto. Mas esse objetivo maior, principal, que está sempre no foco da excelência na formação do indivíduo como um transformador dele e da sociedade, ele tem um fio condutor muito importante, que aí entramos no diferencial, que quando vocês conversaram aqui com a gente falou de diferencial, isso me vem diretamente no meu panorama, que é o fio condutor felicidade, que é uma coisa que eu nunca vi muito, nem nos livros de pedagogia, nem nos congressos, cursos que eu fiz, nem mesmo em outros projetos políticos que eu já vi, pedagógicos, e que é uma crença muito forte aqui na nossa instituição, porque parte da nossa crença desde a fundação, né, como eu sempre acreditei muito nisso, que pessoas felizes constroem e pessoas infelizes destroem. E se a gente quer formar um indivíduo capaz de se transformar e transformar a sociedade em algo melhor, obviamente, em algo positivo, esse indivíduo tem que estar feliz. E quando eu quero dizer feliz, não é uma alegria, é feliz dentro de todo o processo, desde a educação infantil, em todas as atividades, dentro e fora de sala, nas atividades extras, e para garantir que isso aconteça, porque nós acreditamos que uma pessoa que é feliz no ambiente escolar, e é uma gratificação muito grande ver quando os alunos, por exemplo, não querem ir embora, choram para ir embora, e a mãe fica, mas eu tenho que ir embora, eu tenho que levar, porque quando o ambiente é acolhedor, quando a pessoa se sente bem e feliz, num ambiente onde ela é desafiada, ela é estimulada, nós acreditamos que esse indivíduo, esse aluno, ele vai ser um bom aprendente para sempre. E hoje a nossa sociedade precisa disso. Ele vai gostar de aprender sempre, porque isso traz para ele uma felicidade que ele está acostumado a ter quando busca soluções, conhecimento, enfim, coisas para gerar transformações, soluções, etc. Então, passa formar alunos que tenham
múltiplas capacidades, todo o seu potencial, e que sejam felizes dentro desse processo, nós precisamos garantir que as pessoas que fazem isso também sejam felizes, porque só dá quem tem. É impossível alguém feliz promover a felicidade do outro. Eu acho que é difícil, não funciona assim. Pessoas precisam de olhar no olho e sentir o que o outro está sentindo, né? Então, nós precisamos cuidar também que o funcionário, que o professor, que o auxiliar estejam bem, estejam felizes, e que os pais também estejam felizes com todo o processo. E qualquer coisa que não esteja adequado para garantir essa situação, nós temos que estar atentos para intervir, ouvir, buscar a solução, fazer propostas, enfim. Eu acho que esse seria o diferencial que a gente poderia trazer como colaboração, porque eu acredito muito nisso, e na nossa instituição isso é muito forte, a gente vê isso muito presente em todos os nossos clientes, internos e externos, e temos co-clientes, né, os pais, os alunos, enfim. E eu acho que isso é muito importante, eu acredito muito nisso, como fator de construção, fator de transformação. Não tenho dúvida também. Eu acho que essa seria a palavra aí que vai gerar a coerência, como a Laide falou, é a gente acreditar nessa mesma linha, nessas mesmas ideias, né? Envolver todos nos mesmos princípios. Dentro de um aspecto, né, da felicidade também, trazer isso, né, dentro da cultura. Exatamente. Realmente faz muito sentido, especialmente porque construir o conhecimento, construir memórias, né, de todo esse processo aí de aprendizado, ele realmente, quando tem felicidade envolvida de todos os operadores, né, não só de professores, mas de todos os colaboradores, não tenho dúvida que fica muito melhor. Karine, vou te pedir, antes da gente passar para a segunda rodada, vou te pedir uma gentileza de colocar aquele slide sobre os embaixadores. Queria falar para todos vocês, tá, que o propósito, falar sobre o propósito, né? Então, aqui a gente está falando de uma cultura de propósito, e o propósito do capitalismo consciente, olha só que interessante, é ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil. E assim, para que vocês conheçam mais, para que vocês entrem no site, se vocês se cadastrarem como embaixadores nível 1, não tem custo nenhum, é totalmente gratuita, e vocês já têm acesso a muito conhecimento. Tem o selo, né, de embaixador, tem formação gratuita, tem cursos, tá, que são disponibilizados no aplicativo, tem os livros, tem descontos em outros livros. Então, é bem interessante. E ser um embaixador é levar adiante essa ideia, né? De realmente transformar essa maneira de fazer negócios. Então, entrem lá no site, conheçam também o canal do YouTube do Movimento do Capitalismo Consciente. Eu não tenho dúvida de que vocês vão encontrar muita coisa legal para se inspirar, tá? Para inspirar aí a jornada realmente de todos nós. E aí, continuando, vamos lá. É muito importante, então, assim, considerando, né, a relevância que essa cultura de propósito tem hoje para a sustentabilidade, para a longevidade das empresas, né, em como passar uma empresa realmente de uma geração para outra geração, é importante que a gente crie condições, ou seja, que a gente crie meios para que essa cultura aconteça. Então, eu queria ouvir agora primeiro a Lenise sobre como criar essas condições, né? Essas condições necessárias para que todos os gestores envolvidos estejam em sintonia com os valores, né? Com o propósito dessa empresa e se sintam engajados nessa cultura, tá? Então, queria saber, assim, de vocês, hoje, no Colégio Ibero-Americano, quais são as ações de vocês nesse sentido? Bom, eu acho que quando a gente fala no papel de cultura de propósitos, na liderança, eu acho que a palavra forte é envolver. Todos os agentes do processo, direto ou indiretamente, têm que estar envolvidos com o objetivo final, que é o sucesso, a excelência do aluno, né? Da formação. E, para isso, a gente tem que compartilhar muito as razões e os propósitos da instituição, em todas as oportunidades, em todas as situações, seja individualmente, ou em reuniões, ou, enfim,
conversando com cada responsável que chega até nós, levando o que nós acreditamos ser importante enquanto educação e compartilhando com eles, porque aí a gente sonha junto, né? A gente envolve os outros no sonho, e um sonho que todo mundo sonha se torna realidade, né? E aí as ações que a gente leva a isso, além de levar o propósito a todos os colaboradores, também as ações de estar atento ao ouvir. Eu acho que essa palavra é muito importante principalmente na nossa característica de negócio, que é a escola. A gente tem que estar muito atento a isso, porque o ouvir faz toda a diferença. Quando a gente fala que a gente se preocupa em que as pessoas sejam felizes dentro e fora da escola, no processo, ouvir é muito importante, porque através das sugestões, das críticas, e mesmo ouvir quando aquela pessoa não está bem, ou quando um pai está angustiado e vem nos procurar porque ele sente algum tipo de problema, um funcionário que teve, sei lá, algum problema em casa, ou mesmo um professor que planejou uma aula que deu errado. Eu acho que o estar junto, o ouvir e ser parceiro na busca da solução, estar ali junto, olhando olho no olho e se colocando como parceiro e cúmplice daquela situação. Poxa, se deu errado, vamos juntos descobrir como fazer funcionar. Nós vamos buscar soluções juntos. O que nós pudermos fazer para ajudar, nós vamos fazer, seja qual for a situação. Então, eu acho que isso não só envolve as pessoas naquelas ações coerentes em que a gente realmente se importa com elas, mas também conquista confiança, porque as pessoas sabem que podem chegar, podem trazer a sua angústia, o seu sofrimento, o seu problema, para a gente ajudar a resolver. E aí a gente consegue transformar muitas coisas em soluções, em felicidade, enfim, a pessoa se sentir acolhida, se sentir com apoio para resolver alguma coisa, acaba levando novamente a um estado melhor e mais feliz, enfim, que é o que a gente deseja, né, para a gente poder continuar cultivando essa cultura. A gente costuma dar um exemplo que eu acho importante, tanto para pais como para funcionários, mesmo para alunos, que ninguém... Quando a gente tem, por exemplo, uma analogia que ajuda a raciocinar e a entender, você tem uma orquestra, é claro que existem responsabilidades diferentes, por exemplo, o violinista ou pianista dentro de uma orquestra e o que bate o prato, ou o triângulozinho lá. Mas a beleza da sinfonia ela é feita quando todos juntos estão harmônicos e fazem o seu papel da melhor maneira. E é isso que a gente quer. A nossa sinfonia é um aluno bem constituído, bem construído, bem informado, bem desafiado, feliz, ativo dentro do processo. E, para isso, todos têm que fazer a sua parte, como numa sinfonia, como numa orquestra funciona, né? Então, não há uma importância maior aqui ou ali, porque se falhar um pedacinho, se você tem um quebra-cabeça e não acha uma ou duas peças, você compromete o quebra-cabeça, né? É uma união de peças. O todo só vai sair quando todos estiverem na mesma sintonia. Então, para nós, isso é muito importante, o envolvimento, e quando a gente ouve as pessoas, a gente conquista, a gente consegue uma coisa muito importante, que é o compromisso. A pessoa se sente coautora da solução, coautora das propostas enfim, para um evento, para um problema, seja o que for, quando ela participa com sugestões, com críticas ou com ideias, ela se torna coautora, ela se torna responsável também. E aí o compromisso é muito maior e, com isso, a gente consegue um sucesso naquela sinfonia muito melhor, né? E, por fim, dentro das ações importantes que a gente sempre levanta com o nosso pessoal é a avaliação. Não a avaliação do aluno, mas a avaliação do processo. Todas as ações que a gente empreende, a gente tem que avaliar e ver o que deu certo, o que deu errado, para aprender com isso e mudar. Se foi bom, ótimo,
vamos ver se tem como melhorar, mas se não foi bom, é aprendizado, vamos entender o que não funcionou para então fazer melhor da próxima vez. A avaliação é importante também como uma alavanca para melhoramento, uma alavanca para aperfeiçoamento, né? Então, acho que essas seriam basicamente as ações que a gente, num aspecto mais amplo, coloca como importantes para atingir o objetivo. Oi, tá sem som. Isso. Desculpa. Então, veja como a escutativa pode fazer, né, diferença na cultura de uma organização, a avaliação do processo, e, assim, o alinhamento, né, dessas, assim, das expectativas dos colaboradores, na verdade, de todos os envolvidos. E, Alaide, me conta aqui uma coisa, né, quais seriam as ações do Biglar nessa construção de condições necessárias, né, para esse alinhamento aí das expectativas? Então, nós consideramos que criar condições passa pelo aprendizado contínuo, passa pela educação e passa pela formação. Não somos da área da educação, mas nós temos essa preocupação com essa aprendizagem constante. O Biglar sempre teve, ao longo dos anos que eu estou aqui, essa tradição de formar pessoas. E agora, com a pandemia, tudo tem um lado bom e um lado ruim, nós nos fechamos para discutir como que nós poderíamos melhorar ainda mais essa parte de formação das pessoas. E aí veio o projeto da Universidade Corporativa, ele foi gestado em plena pandemia e lançado em janeiro de 2021. Né? Então, você vê que ele foi lançado em janeiro, nós fizemos cursos e eventos até novembro, porque dezembro a gente, né, se envolve nas atividades de operação, para você ter uma noção, uma dimensão deste investimento que é feito na formação de pessoas. Nós tivemos mais de 1.500 horas de treinamento, nós tivemos mais de 12.600 participações. Então, o ano passado, e se a gente vê que nós estávamos em plena pandemia e que a gente fazia formação em grupos de 5 pessoas, no estacionamento, levávamos ventilador, enfim, a gente nunca parou. E essa questão, a gente, ao mesmo tempo, forma pessoas, porque a Universidade Corporativa do Biglar, um dos objetivos é formar profissionais para o varejo. Eu falo que quem passa pela Universidade Corporativa do Biglar, ele está preparado para atuar em qualquer ramo do varejo. Né? E, ao mesmo tempo, aí vem a questão da cultura, a gente fortalece a nossa cultura, porque os nossos valores, eles são transversais em todas as ações. E, para você ver o carinho dessa ação que é a Universidade Corporativa, tudo foi pensado nos mínimos detalhes. A gente tem o portfólio, nós temos ações que elas vão de segunda a sábado, toda a formação ela é feita no horário de expediente. Quando a gente estava discutindo qual é a modalidade de formação, de curso, então uma coisa que pesou, e aí vem a questão da cultura do Biglar, né? O horário que o funcionário não está trabalhando, ele deve estar com a família, então não temos cursos online, são presenciais, como a Lenise falou, olho no olho, né? Hoje, ainda mais hoje, no atual contexto que nós vivemos, essa questão da presença, do estar junto, do olho no olho, para eu poder dizer por que isso não é legal para mim, por que devemos atuar assim, né? Então, assim, todas presenciais, nós temos o uniforme, é muito legal, porque quando a gente vê o funcionário com uniforme, a gente diz, aquele tem atividade hoje na Universidade Corporativa. Então, existe toda essa preocupação com os detalhes, né? E a gente fala, aquela questão que a Lenise falou, nós somos autores da nossa própria história. Então, nós falamos, o Biglar investe em você,
mas você é o construtor da sua história, da sua vida profissional e da sua vida pessoal. Então, nós temos preocupação também para oferecer não somente cursos técnicos. Então, cada área tem os cursos técnicos, eles fazem parte da trilha, e nós temos os cursos extra-trilha. O que são os cursos extra-trilha? São aqueles cursos que eles possibilitam formar esse profissional como pessoa melhor nas relações familiares, escolares, no trabalho. Então, a gente oferece cursos, por exemplo, como gerenciar o estresse, a gente oferece curso da marca pessoal, como construir relações saudáveis. Então, o tempo inteiro, os valores, a preocupação com o outro, ela é, digamos assim, é um tema transversal em todas as nossas ações. Eu, particularmente, acredito, que eu sou suspeita em falar, que a Universidade Corporativa, ela vem se consolidando como um centro de formação que ele vai se tornar, eu acho que ele é referência já em Mato Grosso, de formação de profissionais para o varejo. Quem passa pela Universidade Corporativa não sai a mesma pessoa. E nós também temos uma preocupação muito grande, que é com a formação dos líderes. Os líderes moldam a empresa, né? Então, nós temos formação para as lideranças em 3 níveis. Então, vai desde a formação básica, quando ele é promovido, aí a gente faz também convite para profissionais que têm interesse em um dia vir a ser líder. Então, em cada turma, a gente deixa um número de inscrição para pessoas que não são líderes, já pensando naqueles que querem traçar essa trajetória. Então, a formação básica, quando ele é promovido, nós trabalhamos todo o jeito de ser Big Lá, o relacionamento, a ética, as avaliações, os feedbacks. É um trabalho, assim, eu falo que a formação é um trabalho muito meticuloso, muito especial, porque as pessoas, quando chegam no Big Lá, vêm de outras experiências profissionais, né? E eu falo que aqui a gente reaprende, né? Então, a gente a gente reaprende com o pano de foco, o pano de fundo, o ser humano. O que eu posso fazer para melhorar as relações em casa, no trabalho? Nós vendemos produtos, mas nos relacionamos com pessoas. E tudo que a gente fala, que mais uma vez eu vou repetir, que vale para o cliente externo, o respeito, a educação, o carinho, vale para o cliente interno. Então, no Big Lá, nós não admitimos relações, digamos assim, que não sejam relações saudáveis, né? A gente tem um código de ética e a gente tem todo um procedimento de como lidar com isso. Nós temos também outra ação, que é a biblioteca. Quando nós criamos a biblioteca, cada loja tem a biblioteca. E aí, temas diversos, temas técnicos, temas romances, enfim. A gente pensava, será que eles vão ler? Será que eles vão ter interesse? E nós somos surpreendidos, porque muitos levam o livro para casa para ler, retornam, têm interesse por outros temas. Então, assim, eu acho que as condições para que essa cultura realmente, essa cultura de propósito, faça com que as pessoas engajam, pela via da educação, pela via da formação de pessoas profissionais melhores, cidadãos melhores, pais melhores, irmãos melhores. É tanto que a gente fala, olha, a gente tem muitos depoimentos. O que a gente aprendeu no curso, eu já coloquei em prática com meu filho. Eu já coloquei em prática com meu irmão. E isso, de certa forma, é o papel social do Big Lá, né? Fazer com que as pessoas que estejam conosco, elas consigam sair
pelo menos mais sensível ao outro, né? Então, assim, que nós possamos construir relações mais saudáveis, não só no ambiente de trabalho, mas também em todas as esferas de atuação. Legal. E realmente, os líderes moldam, né, as instituições. E assim, é importante que a gente perceba, né, quando a gente acende uma luz, ela vai iluminando todo o entorno. Então, tudo que a gente agrega, tudo que a gente leva para o próximo, seja ele o nosso consumidor, seja ele o colaborador, seja ele todos os stakeholders, né, que estão ali, os fornecedores, todos os envolvidos, a gente está levando também essa educação. A educação não só dos consumidores, mas de todos nós. E aí esse processo de construção é fantástico. E aí a gente caminhando, então, para a terceira e última pergunta, muito se fala hoje em código cultural, e, sabe, muito se fala em estabelecer bases e cultura de propósito através de valores, realmente. E também muito se fala do protagonismo dos colaboradores nesse processo, né? Esse ganhar, esse despertar da autoconsciência. E aí a gente percebe que o planejamento estratégico e outros documentos assim mais formais, eles vêm ganhando espaço. E a gente queria saber de vocês, né? São duas instituições grandes aqui na nossa capital. Primeiro eu queria ouvir da Lenise. Hoje, né? Como que vocês criam essas estratégias? Quais são os documentos que formalizam essas estratégias da cultura do Colégio Ibero-Americano? Bom, como eu disse, o envolvimento acho que é a parte mais importante. Para isso, a gente faz reuniões com os segmentos, com o todo e com os segmentos, educação infantil, fundamental 1, 2, médio. Com cada equipe, a gente trabalha as características específicas daquela etapa, né? Tanto em formação como em planejamento estratégico, planejamento de um modo geral, e a formação individual, por etapas e também no todo, inclusive com outras esferas de todos os envolvidos, como auxiliares, como, enfim, como todos os outros. Tendo como pano de fundo o nosso objetivo maior, o nosso foco, que é o aluno, o que é melhor para o aluno. Entendendo bem que o que é melhor para o aluno nem sempre é o que é mais prazeroso para ele, não confundir, porque quando a gente fala em que o nosso foco é no aluno, é na felicidade, pode dar a falsa impressão de que ele fazer o que quer, muito pelo contrário. A formação passa, nós acreditamos que para ser um indivíduo transformador, um indivíduo que tem competência para atuar e transformar a sociedade, ele precisa ter características muito importantes que têm que ser desenvolvidas na escola, e em todos os aspectos, não só nas disciplinas tradicionais, como também a gente valoriza muito o esporte, a arte, as atividades extras, o próprio bilíngue. Então, levar esse aluno a ser capaz de ser construtivo, e isso, feliz dentro desse processo, não quer dizer que ele vai poder fazer o que ele quer. A pessoa que é competente e construtiva, ela tem autocontrole, isso é preciso ser desenvolvido, ela precisa lidar com frustrações de uma maneira muito positiva e saudável, isso também é trabalhado, e isso, como eu disse antes, tudo que a gente tem como meta principal e foco no aluno, a gente tem que passar pelo educador, pelo auxiliar, por todos aqueles que estão envolvidos no processo, porque é a forma de garantir que a gente vai conseguir construir aquela parede com todos os tijolos ou aquela sinfonia, com todos trabalhando a sua parte bem trabalhada. Então, a nossa ação ela é voltada sempre com essa visão, com essa vista no nosso aluno, no sucesso dele como indivíduo, não só no sucesso acadêmico,
mas também no sucesso como ser humano, como aquele que consegue ver o outro, consegue ver o meio e interferir de forma positivamente em todos os aspectos e em todas as áreas. É um trabalho muito amplo, demorado, mas a gente tem tempo para isso, né? Graças a Deus nós temos aí, geralmente nós temos nossos alunos desde pequenininho com a gente, e então dá para trabalhar todas essas etapas, né? Que é o que a gente objetiva. E quanto ao envolvimento com, por exemplo, dos professores, dos funcionários, é muito realizador, mais mesmo do que, muitas vezes, do que sucesso financeiro, é perceber que a sua ação de cada indivíduo, do professor, do auxiliar, de qualquer um que trabalhe com as crianças e com os adolescentes, é perceber como a sua ação interfere positivamente na formação daquele indivíduo. Isso é muito realizador. Isso é uma conquista que envolve e que as pessoas se apaixonam. Então, essa cultura de propósito, dentro da instituição escolar, acho que por trabalhar vamos dizer assim, com o que a gente tem de mais precioso, que é a nossa infância e juventude, isso é apaixonante. E não é só para os líderes, não. É apaixonante para todos que conseguem enxergar, conseguem compartilhar do sonho e trabalhar nele. E com isso a gente consegue chegar a um sucesso independente de qualquer outro fator. É isso Acho mesmo. que era isso. A gente acredita e é entusiasta do poder transformador que a educação tem, né? Eu sou apaixonada. Eu imagino. E a Laide, me conta, como que você vê, a gente até conversou bastante, você tem até uma obra escrita, né, a respeito dos direitos dos trabalhadores e tal. Então, eu queria saber da Laide como que você vê essa questão da empresa ter, né, documentos ou ações que tragam aí mais para o concreto, né, essa cultura de propósito. Então, na realidade, falando primeiro da estratégia, a grande estratégia que nós temos é a comunicação. Então, nós temos um setor de marketing e endomarketing. Então, assim, nós comunicamos de diferentes formas a nossa cultura, os nossos valores, nosso propósito, em diferentes áreas, de diferentes formas. E aí, o nosso setor de endomarketing é nota 1000, sabe? Assim, existe essa preocupação de tudo que nós estamos fazendo internamente, tudo que nós estamos comunicando com o nosso cliente externo, que ele seja divulgado, que ele seja trazido para os nossos cursos, trazidos para os nossos eventos, e aí a gente traz como informes, né? Olha, novidade Biglar, né? Enfim, então a comunicação é, digamos assim, a grande estratégia. Sem ela, nós não conseguiríamos formalizar essa questão do propósito na cultura. E dos instrumentos que nós temos 2 instrumentos, ó. Nós temos o nosso código de ética, e nós temos o nosso código de ética e o nosso guia de integração. Tem coisas na nossa empresa que elas não são negociáveis. Por exemplo, desrespeitar o colega, desrespeitar o cliente é inegociável. Então, com esses 2 instrumentos, a gente traz claro. Então, olha a questão da comunicação de novo. Fica claro para nós, funcionários, o que nós podemos fazer em relação aos colegas, o que nós devemos fazer em relação aos clientes, o que nós devemos fazer em relação aos fornecedores, o que nós não podemos fazer, né? Nós trabalhamos com o conceito do Portela. Para a gente, sempre quando tem uma discussão ética, aí a gente faz 3 perguntinhas. Eu quero, eu posso e eu devo. Então, a gente fala, eu quero e eu posso tudo. Aí eu estou na esfera individual. Quando eu pergunto, eu devo fazer tal coisa? Se esta ação minha, ela prejudicar um colega, ela prejudicar um cliente, e ela só favorecer a mim, então nós estamos na esfera da falta de ética, nós não estamos na esfera da ética. Então, o nosso código, ele traz, claro, o jeito de ser Biglar.
E é bom porque ele dá suporte para a construção de um ambiente de trabalho seguro e saudável. Quando você fala assim, você tem uma obra publicada, e aí é uma questão que eu sempre, é uma verdade minha, uma convicção, é uma coisa que eu vivencio no Big Lar, né? A empresa precisa de lucro para sobreviver? Realmente, a empresa precisa de lucro para sobreviver, mas sem as pessoas é impossível obter resultados. Então, as pessoas fazem o diferencial. É possível conciliar produtividade com as pessoas estarem se sentindo bem, com a segurança do trabalhador. Segurança, para nós, é inegociável, inegociável. Qualquer pessoa pode chegar a qualquer momento no Big Lar, ele não vai encontrar um armazenista entrando numa câmara fria, por exemplo, sem EPIs. Então, a gente trabalha com eles desde a esfera familiar. Por exemplo, nós estamos no mês do Abril Verde, então nós fizemos um workshop no Big Lar nós trabalhamos com segurança. E aí, não adianta a gente trabalhar o funcionário só na esfera da empresa. Ele é uma pessoa que tem uma família. Então, nós passamos um vídeo, nós fizemos uma dinâmica para sensibilizá-los. Quem mais sofre com um acidente? Quem mais sofre com uma doença? É a família, é o próprio trabalhador. Porque caso o funcionário precisa se afastar, adoeça, qualquer coisa assim, é óbvio que a empresa vai precisar de uma outra pessoa para fazer o que a gente faz. Mas no Big Lar nós falamos, nós repetimos, faz parte da nossa cultura desde a integração. Então, quando os funcionários começam, nós passamos um dia todo fazendo um seminário de integração, e a gente coloca o nosso jeito de ser, os nossos valores, e a gente diz, no Big Lar, ninguém vem trabalhar no Big Lar para adoecer. Nós não admitimos que, ao exercer o direito ao trabalho, ele perca o direito à saúde, ele perca a saúde, né? Então, assim, essa questão da ética, ela é muito forte. E quando a gente leva para a questão também de a relação hierárquica, subordinado, a gente trabalha muito a questão dessas relações hierárquicas e a gente trabalha muito a questão do assédio sexual, do assédio moral. Isso são temas que são trabalhados com as lideranças. Nós temos o comitê de ética, né? Então, assim, existe toda uma preocupação da forma como ele está sendo tratado pelos líderes, né? Na realidade, os líderes que cuidam, né? Cuidar do líder é um cuidado estratégico, digamos assim. Ele gera confiança. Ao serem bem tratados, eles confiam nos líderes, confiam na empresa, né? Então, é uma relação de troca muito boa, porque a gente pode dizer que nós temos um ambiente de trabalho seguro e saudável, e a gente fica muito feliz de participar dessa construção, deste processo que, como a colega disse, ele é uma construção no dia a dia, não é um curso, não é um evento, não é uma informação, é comunicação, é construção diária, tendo como centro o ser humano que trabalha, a dignidade da pessoa humana. Então, a gente sempre fala, até onde vai, qual é o limite do poder do líder, né? O limite é a dignidade da pessoa humana. Então, a gente trabalha dessa forma, né? São instrumentos que eles respaldam a atuação dos líderes, as nossas atuações, como nós devemos agir, como nós devemos comportar, enfim. Todas as empresas soubessem a importância desse instrumento, elas investiriam nesta parte. É isso mesmo. Obrigada, Violaide. A gente passaria aqui mais umas 2 horas conversando sobre isso, porque realmente falar sobre o capitalismo consciente quer, então, mudar a forma de transformar a maneira de fazer negócios.
E negócios, quando a gente fala de negócio, nós estamos falando de pessoas, né? Foi, assim, o que eu posso traduzir tanto da fala da Lenise como da fala da Laide. E falar sobre pessoas, não tem uma bula de remédio, não tem, não tem uma receita de bolo, a gente tem que realmente, é uma construção, e ela tem que ser compartilhada. Então, eu só para finalizar, eu queria pedir, assim, a gentileza da Lenise, se você pudesse dar uma dica, traduzir, assim, numa frase, em breves palavras, né? Dar uma dica de sucesso para outros líderes e empresários que estão buscando construir essa cultura de propósito. Como que você daria essa dica, Lenise? Bom, eu acho que o que eu posso dar como dica foi o que eu usei sempre na minha vida como empresária, né, de 34 anos de empresa. Eu acho que é principalmente ser fiel ao ideal, ao sonho, antes de ser fiel ao lucro, porque eu acho que o dinheiro pode trazer muita coisa boa, mas a realização, a autorrealização, a sensação de estar fazendo uma coisa certa, de estar podendo interferir positivamente na vida das pessoas e da própria sociedade, acho que é um ganho muito maior. E aí o resto é consequência. Um reconhecimento da sociedade é uma consequência, mas eu acho que ser fiel ao ideal e ao sonho que te impulsionou a fazer aquele negócio, a construir aquilo, a lutar por aquilo, eu acho que ser fiel a isso antes de qualquer outra coisa é o que mantém a gente no caminho certo, no meu entendimento. Então, Muito essa bom. seria a minha dica. Obrigada, Lenise. Obrigada a você. Você, qual seria a sua dica, assim, de sucesso para desenvolver essa cultura de propósito? Na realidade, posso falar duas dicas? A primeira resume o que a Lenise falou, que é fazer o que acredita. Ela acredita no sonho, e realmente essa é uma grande dica. Fazer o que a gente acredita e acreditar nas pessoas. O resto é consequência. E a outra dica que eu aprendi desde a primeira semana, quando eu cheguei no Big Lá, é o inconformismo positivo. O que é esse inconformismo positivo? Quando você achar que tudo está bom, você tem que olhar para aquilo e dizer assim, mas pode melhorar. E o que nós podemos fazer para melhorar? Sempre há o que melhorar, em todos os sentidos, né? Nas relações, nos produtos, no relacionamento com o nosso cliente, no relacionamento com o nosso funcionário. Então, esse inconformismo, essa busca constante de melhoria é uma grande dica. E nosso diretor-presidente, Carlos Uvieri, ele fala assim nas reuniões, não me fale do que está bem. O que está bem, está bem. Me fale do que precisa melhorar. Então, assim, é uma coisa que a gente aprende, né, com nossos diretores, melhorar sempre. É esse inconformismo, que eu chamo de inconformismo positivo. Obrigada. Convenhamos, a gente tem que ser corajoso para poder olhar, né, o que não vai bem. Então, sim. Então, gente, olha, a gente percebe que as grandes empresas, né, na verdade, todas as empresas hoje, elas estão sendo chamadas para definir a sua razão de ser, o porquê faz o que faz, como faz, né? Tudo sempre pensando no desenvolvimento não só da atividade, mas de todos que são impactados. E isso faz muita diferença, especialmente quando a gente percebe que os resultados, né, a entrega para o consumidor, que é o objetivo final de qualquer atividade empresária, ela é muito mais efetiva, ela é muito mais humana, ela é muito mais poderosa e realmente impacta e transforma quando ela é feita dessa forma. Então, realmente é falar sobre pessoas, realmente é tocar na ferida, falar no que dói, falar no que às vezes não vai bem, é o que faz diferença, né, para poder transformar. Então, eu queria agradecer imensamente a presença da Lenise, da Alaide, da experiência de vocês,
sem sombra de dúvidas, eu tenho certeza que vai inspirar muita gente, muitos empresários aqui estão aí nessa busca, né? Nessa jornada de construir uma cultura de propósito. Karine, você quer colocar a tela para a gente finalizar? Luiz, não esquece das perguntas, tá? Ah, tá. Então, vamos a elas primeiro? Então, vamos lá. Já tem selecionado aqui. Tá no seu WhatsApp, tá? Tá. Eu tenho várias perguntas, mas eu vou selecionar uma para cada, para a gente responder brevemente, e depois as que não forem respondidas, para as pessoas que mandaram, não fiquem chateadas. A gente vai mandar, tá, para as nossas convidadas, elas respondem e a gente encaminha para vocês também. Fiquem tranquilos. Eu queria saber primeiro da Lenise, como geralmente vocês, como recrutar, né, profissionais em um cenário que precisa formar gente para estar acima dos padrões comuns, especialmente aí no âmbito da educação, né, Lenise? Bom, como recrutar? Eu vou falar uma coisa que talvez seja diferente do que normalmente as pessoas poderiam achar, mas eu gosto e dou preferência para pessoas que não têm experiência. Justamente por quê? Porque como a formação que vem das academias não é suficiente para estar, ela está deixando a desejar e não atende aos padrões que nós encontramos, ou nós entendemos como ideais, nós fazemos a nossa própria formação. Então, é uma formação contínua, a gente faz curso antes, durante o período de aulas, durante as férias, enfim, nós estamos sempre fazendo reuniões de planejamento, de propostas e de formação, estudando mesmo, fazendo com que o nosso colaborador se aperfeiçoe em assuntos pedagógicos, né, em formas de trabalhar, em metodologias, enfim. Então, como recrutar? Eu diria que a principal característica que a gente procura no profissional hoje é alguém que tem muita vontade de aprender. Talvez porque a gente trabalhe com educação e aprender tenha tudo a ver, né? Mas o mais importante é isso, porque realmente a gente trabalha uma pedagogia diferenciada que não se aprende, infelizmente ainda não se aprende nas universidades, e então a gente precisa de gente que goste de aprender. Por isso que, às vezes, a gente dá uma preferência a quem não tem experiência, porque muitas vezes quem tem experiência, ela tem mais dificuldade, né? Não é uma regra, mas, em geral, está um pouco mais fechada para as novidades, para novas formas de enxergar e de fazer, né? Então, o recrutamento é mais na linha de descobrir aqueles que gostam de aprender. Quem gosta de aprender, a gente trabalha, está junto, vai junto, porque a gente se sente realmente coparticipante, né? Os coordenadores trabalham, fazem planejamento junto, entram em sala junto se for necessário, para desenvolver uma atividade que aquele professor não está muito seguro, coisa assim, e, de fato, a pessoa vai se formando na própria prática e nos estudos que a gente faz, bem acompanhados. Então, eu acho que essa seria assim, a forma da gente recrutar, vamos dizer assim, né? Que, na verdade, é a condição necessária para que a pessoa entre na nossa equipe. É muita vontade de aprender. Legal, obrigada. E a Laide, como a rede Biglar cuida do turnover de colaboradores? Uma vez que um supermercado trabalha aos finais de semana, tem como propósito um excelente padrão de atendimento. Digamos assim, este é um dos grandes desafios nosso, porque o turnover no varejo, e aí não é só no Biglar, é no varejo, que trabalha sábado, domingo, feriado, ele é realmente um desafio. Então, vejamos, se a gente considerar que a maioria dos nossos funcionários tem menos de 25 anos, nós estamos falando de uma galera, geração Y, que valoriza relações, que valoriza ambiente de trabalho,
Então, nós temos toda uma preocupação, e aí são vários projetos, de criar esse ambiente de trabalho que ele se sinta bem. Nós fazemos o acompanhamento do desligamento de pessoas que pedem para sair, né? Então, a gente faz a entrevista de desligamento, assim, 100%. Eles falam, o ambiente de trabalho do Big Lar é muito bom, a universidade corporativa é um ponto forte do Big Lar. Então, o que a gente faz é trabalhar as lideranças para a gente ter um relacionamento melhor, para cuidar das pessoas, vários projetos, nosso encontro, nosso evento de aniversariantes do mês é muito animado, assim, a gente faz todos os meses, a gente faz uma média de 2 a 3 eventos fora os cursos, né? Então, para se tornar um ambiente alegre, um ambiente, enfim, a gente cuida desse ambiente alegre e esse ambiente jovem. E aí vem aquela questão, às vezes as pessoas perguntam assim, mas vocês formam tanto as pessoas para elas ficarem pouco tempo? Mas a média que elas ficam, assim, 2 anos, 3 anos, e a gente considera que isso já é positivo, entendeu? E aí a gente fala, esse é o papel social do Big Lar. Independente do tempo que as pessoas fiquem conosco, elas vão ter a oportunidade de aprender, a oportunidade de se tornar seres humanos melhores. Então, tornando esse ambiente alegre, descontraído, enfim, de relações horizontais, né? Então, a gente trabalha muito essa questão das relações. Muito bom, muito bom. Tá vendo? Quem ficou para o finalzinho teve a cereja do bolo aí, tanto da contratação como trabalhar o turnover. Bom, gente, quem não teve a pergunta respondida, se vocês puderem fazer a gentileza, manda lá no e-mail filialcuiabá@ccbrasil.cc, tá? Ou pelo WhatsApp, 65999100898. E aí a gente vai providenciar que as nossas convidadas respondam e a gente retorna essas respostas para vocês. Então, mais uma vez, agradecer imensamente a presença tanto da Lenise quanto da Laide, dizer que realmente foi uma honra, tá? Para o Capitalismo Consciente, para a filial de Cuiabá, receber vocês aqui e compartilhar de todos esses ensinamentos, desses ricos ensinamentos. Não tenho dúvida de que realmente vai inspirar muita gente que está começando, muita gente que já está nessa jornada de construir uma cultura de propósito, porque realmente não tem uma receita pronta, é muito trabalho, é muito suor, e nas entrevistas a gente pôde perceber realmente a dedicação e o cuidado que vocês têm com as pessoas. Então, obrigada de verdade, viu? Eu queria agora agradecer todos, tá? E especialmente todos os conselheiros, especialmente a Karine, tá? Que é líder do movimento aqui na filial Cuiabá. Agradecer imensamente, assim, o carinho, a dedicação que ela tem, né, para com todos do conselho e especialmente na contribuição desse movimento. E eu queria só deixar, antes de passar a palavra para ela, queria deixar só uma mensagem de William Shakespeare, que fala o seguinte, que todas as graças da mente e do coração se escapam quando o propósito não é firme. Então é isso, obrigada pela presença de vocês. E, Karine, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Foi um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Obrigada, Luíse, por ter conduzido tão bem esse talk. Quero agradecer aí por cada um que veio, que participou, que ficou, que deixou aí o seu comentário, né? A Laide, Lenise, obrigada aí pelo carinho, pela contribuição. Tenho certeza que vai ajudar muitas empresas a se desenvolverem e dizer que nós estamos de braços abertos para receber. Vocês estão vendo aqui que a gente tem essa telinha laranjadinha. Eu quero ver vocês no próximo talk também com essa telinha laranjadinha, que é para embaixador do capitalismo consciente, né? A Luíse já fez o convite para vocês. Reforço para que vocês venham ser embaixadores do capitalismo consciente, aprender e levar adiante, né, o nosso movimento, os nossos ideais, para que a gente possa transformar de fato, e a gente só vai transformar quando o nosso movimento cresce. Então, é muito importante a participação de cada um de vocês.
Muito obrigada. Vou encerrar aqui o talk. Fiquem com Deus, uma excelente semana a todos e até a próxima. Até a próxima.